Bom dia, bom dia. Graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Obrigado. Atos 8, do verso 26 ao verso 40, é o texto da palavra de Deus essa manhã. Atos 8, do verso 26 ao 40. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto da Tua Palavra para as nossas vidas. Fala conosco agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, o livro de Atos, estamos craques já nesse livro, estudando já algumas semanas, meses. Ele fala do testemunho dos discípulos, da perseguição que a igreja passa a sofrer no início da sua história, a gênese da igreja, e, portanto, a sua expansão, tendo em vista que esses discípulos foram caminho afora, o mundo todo, pregando o evangelho. À medida que fugiam, também anunciavam, e a igreja cresce. Felipe era um destes, apóstolo, era diácono, era um homem de Deus que também caminha evangelizando, cumprindo o seu chamado, fazendo aquilo que Jesus Cristo havia pedido que todos os discípulos fizessem no final do livro de Mateus, para que indo pregasse o evangelho, batizando a todos em o nome de Jesus. E ele pregava em Samaria. Era muito bem sucedido na sua pregação. Nós vemos em outras passagens que Felipe, a multidão o seguia, ele curava, ele tratava, ele evangelizava. Era alguém que estava fazendo muito bem o seu trabalho. Em um dado momento, um anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Sai de onde você está e vai para um caminho que está deserto. Sai daí onde você aparentemente está bem e vai para um lugar onde não há ninguém. Aqui há já uma primeira lição, não é o primeiro ponto, mas é algo que já me traz atenção. É o fato de que para Deus o resultado daquilo que se faz não pode ser um parâmetro da sua vontade. Eu posso ter excelentes resultados naquilo que estou fazendo e de repente Deus ter outra missão para mim. Muitas vezes nós olhamos para a vida de um missionário, seja de quem for, ou de um pastor, e vemos assim: essa igreja, esse pastor, arrebanha muitas pessoas, esse deve ser aprovado pelo Senhor. Talvez sim, mas não pode ser o único critério, tendo em vista que Deus, diante da mensagem, ou do ministério de Felipe, diz assim: olha, Felipe, está muito bom, legal, mas agora eu vou te levar para um lugar onde não tem ninguém.
Talvez Felipe tivesse entrado em crise aqui, será que eu estou sendo usado por Deus de fato? Mas ele faz isso, e faz imediatamente, e começa a caminhar centenas de quilômetros, até chegar a um lugar onde ele encontra um homem que estava então voltando para a sua terra. Ele encontra um homem eunuco, que vinha adorando, depois eu vou falar um pouco mais desse eunuco, mas ele encontra esse homem que estava voltando para o Egito, voltando para a África, para a sua terra, e lá então, nesse caminho, Felipe vê esse homem lendo a palavra do Senhor. Ele encontra o eunuco lendo a Bíblia e pergunta para o eunuco se ele estava entendendo alguma coisa. O eunuco então pergunta: como posso entender? Era o livro de Isaías, se não há ninguém que explique para mim. Filipe se dispõe então a explicar para o eunuco aquilo que estava no texto. O eunuco pergunta: de quem fala esse texto? Esse texto fala de alguém que eu ainda não conheço, fala do próprio profeta, fala de alguém. E então Felipe explica que sim, falava do próprio Messias, e aquele homem se converte, um pouco mais à frente encontra água e pede para que fosse batizado, e Felipe batiza esse homem. Depois é algo interessantíssimo, porque esse homem se converte, é batizado, e Felipe é quase que teletransportado novamente para o lugar onde ele estava. Era uma missão pontual que Deus tinha a esse homem Felipe. A importância da pregação de Filipe para o eunuco é algo incrível, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas esse é um resumo dessa história, de um homem que estava pregando no seu lugar, estava se dando muito bem, e daqui a pouco chega um anjo do Senhor e fala: vai para outro lugar, porque eu tenho uma missão especial para você. O que aprende-se aqui, entre tantas outras lições nesse texto? Primeiro, que nós devemos andar por fé e não por vista. Nós devemos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo. Aqui o apóstolo Paulo está falando da relação entre o homem carnal, o corpo, essa luta entre corpo e espírito, e ele diz assim: porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque, na verdade, andamos por fé e não por vista. Filipe simplesmente foi. Se ele olhasse para aquela situação, tentando à luz dos seus próprios conceitos, entendimento, enfim, ver o que era melhor para ser feito, eu estou bem aqui onde eu estou, eu não vou sair daqui, ele não iria. Eu consigo enxergar isso plenamente na vida de Abraão também. Abraão, um homem bem sucedido, morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, à beira do rio, uma cidade rica, diferente de Israel. Era uma cidade que mexia muito bem com argila. Israel é pedra. Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, aquela região lá mais perto do Tigre e do Eufrates, é argila. E ali, com essa argila, se faziam casas muito lindas, muito grandes. Era uma cidade portuária. Abraão então sai de uma cidade rica. Nós imaginamos que Abraão não larga nada, né? Abraão vivia uma vida miserável, então era muito fácil para ele seguir o chamado. Não. Abraão larga uma vida próspera para morar em tendas, diante de uma mensagem: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão vive por fé. Abraão é o pai da fé. Abraão larga uma vida boa para seguir algo que ele ainda não conhecia. Talvez eu lembre aqui também de outra passagem, onde Cornélio encontra um homem chamado Pedro. Lembram dessa história? Pedro, acostumado a pregar para judeu, era esse o chamado que ele imaginava que tinha. E num dado momento ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um lençol preso nas 4 pontas, e desse lençol desciam animais, quadrúpedes, muitos animais. Pedro, com fome, recebe então a mensagem que deveria matar aqueles animais e comê-los. Mata e come. E Pedro diz: eu não vou fazer isso, esses animais são imundos, são impuros. E Pedro escuta então: não declare imundo aquilo que eu já purifiquei. E por 1, 2, 3 vezes Pedro recebe essa visão e tem essa mensagem.
Do outro lado, a dezenas de quilômetros, um homem então chamado Cornélio, que era oficial do exército. Esse homem conhecia um pouco de Deus, mas queria conhecer um pouco mais. E um anjo do Senhor também aparece a Cornélio e diz: manda chamar Pedro. E quando Pedro tem um encontro com Cornélio, romano, gentil, não judeu, à frente de Pedro, imagina, esse homem, o que esse homem vai falar para mim? Imagine se Pedro tivesse encontrado Cornélio antes de ter a visão. O fato é que, diante desse combinado da história, enquanto Deus trabalha no coração de um homem aqui, Deus trabalha no coração de um homem a centenas de quilômetros, nesse encontro a obra do Senhor é feita, porque quando Pedro encontra Cornélio, encontra alguém que entendia que não era imundo, não era impuro, porque Deus já havia purificado. O ministério de Pedro também era para os gentios. Ou seja, Deus está trabalhando o coração do eunuco a centenas de quilômetros de Filipe, porque a obra dele vai ser feita, apesar de eu não enxergar um propósito. Eu posso muito bem estar aqui hoje e receber um chamado para ir para outro lugar, sem entender absolutamente nada, porque é que Deus está me tirando daqui, mas se eu sou servo do Senhor, eu preciso andar por fé, e não por vista. Se Deus pede para eu abandonar o emprego, aceitar o emprego, se Deus pede para que eu tome uma decisão, mesmo que eu não entenda nada a razão daquela decisão, se você é crente, se você de fato crê em Jesus, tem intimidade com Ele, você precisa aceitar. Quando você vê uma porta fechada e aquilo não faz sentido nenhum para você, porque você precisava que aquela porta estivesse aberta, você precisa entender que você vive por fé e não por vista, e Deus vem trabalhando, fazendo a obra na sua vida, apesar de você não entender nada. Saia, Felipe, daí onde você está pregando o evangelho, onde está tudo bem, e vai para uma estrada deserta. Senhor, não faz sentido nenhum. Para mim faz. Você vai encontrar um homem, e esse homem escutará a palavra do Senhor, e esse homem mora em um continente, que será evangelizado por meio da pregação que você transmitirá a ele. Não sei se você já ouviu falar na Biblioteca de Alexandria. Há quem diga que foi por causa da pregação de Felipe a esse eunuco que a África foi evangelizada. E essas bibliotecas, as grandes tribos ou comunidades crentes cristãs da África tiveram como raiz a vida desse homem. Felipe não entendia nada, a razão de ter ido lá. Mas para Deus havia um propósito, havia um plano. Eu acho que vocês já ouviram falar em uma música do João Alexandre chamada O Tapeceiro. Né? Já ouviram falar O Tapeceiro? Eu vou recitar aqui, não vou cantar. Mas olha que linda essa música, isso não faz todo sentido. Ele quer dizer que, na verdade, quando você faz um tapete, você faz ele do lado contrário. Eu nunca fiz tapete, mas você faz do lado contrário. E parece não fazer sentido. Mas quando você vira o tapete, está lá a obra lindíssima, a obra do tapeceiro. Ele diz assim que a nossa vida é obra de tapeçaria, coberta de cores alegres e vivas que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o começo, nem imagina o desfecho. Tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Se você olha o começo, você não imagina o desfecho. Se você olha um tapete sendo construído, que é a sua vida, você não imagina a beleza disso, quando ao final for mostrado. E é isso. Eu posso morrer, eu posso ser levado aos céus no dia que o Senhor quiser, e aparentemente muitas coisas na minha vida não fizeram sentido algum para mim. Mas lá no céu, nesse lindo tapete, Deus vira e mostra, olha que beleza a minha obra. Agora faz todo sentido. Bom, essa é a mensagem que Deus traz para nós por meio desse texto. Esse primeiro ponto aqui, vivemos por fé e não por vista. Deus nos faz pedidos, Deus nos faz passar por circunstâncias que aparentemente não fazem sentido algum.
mas para Ele sempre fez e sempre fará, porque é a sua obra. E nada, absolutamente nada, foge do controle das suas mãos. Ele é soberano. O nosso desafio, o meu desafio, é viver essa rotina, essas situações que a vida nos impõe, de tal maneira que eu ainda continue confiando que o Senhor nunca deixou de estar no controle. Nunca deixou. Bom, e aí nesse papo, nessa conversa, Deus, na verdade, o etíope diz, o eunuco diz a Felipe, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Veja, o texto diz que ele é eunuco. Há um texto em Levítico que vai nos dizer que o eunuco não pode entrar na Assembleia de Deus. Aqui é uma coisa interessante, porque esse homem eunuco, gentil, não judeu, ele vai adorar. Provavelmente vai adorar sem contar nada do que vive. Existia o eunuco do sol, aquele que já nascia eunuco, o eunuco compulsório, aquele que, enfim, é por cuidar das senhoras, das mulheres, talvez do rei, fosse obrigado a ficar eunuco, ou o eunuco voluntário, aquele que pedia para que, fugindo das tentações, então, fosse castrado. Não sabemos qual era a situação desse aqui, mas ele era eunuco, e ele cuidava das riquezas da rainha de Candaça. Ele não morava em Israel, ele morava no Egito. Perdão, estou toda hora com o Egito na cabeça aqui, mas ele era do continente africano. E ele então, etíope, né? E ele então está voltando para a sua terra. E nesse encontro, lendo a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. O que é interessante imaginar é que ele vai adorar, ele tem a intenção de conhecer a Deus, ele está lendo a Bíblia, mas quando lhe é perguntado se ele está entendendo alguma coisa, ele diz, como é que eu posso entender se não há quem explique? É muito possível que exista aqui dentro dessa igreja, muitos eunucos. Pessoas que querem adorar, pessoas que querem conhecer, pessoas que vêm em direção, mas não estão entendendo nada. E eu não estou inventando um tipo de pessoa, eu estou mostrando um tipo de gente que existe. Pessoas que leem o texto, mas não conseguem enxergar a verdade ali. Não conseguem enxergar a verdade, porque nesse caso aqui nós sabemos muito bem, ainda não havia no coração desse eunuco o Espírito Santo do Senhor. Porque depois que ele entende a mensagem, que ele é batizado, aí sim a nova vida. Até então ele tinha o desejo, a Bíblia na mão, mas não tinha conhecido o Senhor Jesus ainda como seu Salvador. Foi Felipe que explica para ele esse texto. E esse é o problema da igreja. Pessoas que acham que estão entendendo alguma coisa, e por não estarem entendendo nada, tomam decisões, se enfiam no meio dos crentes, atrapalham a igreja, e fazem muita bagunça, mesmo com a Bíblia na mão, mas não estão entendendo nada. É fundamental, amado do Senhor, que você com o Espírito Santo do Senhor, tenha a humildade necessária, para que quando encontrar os Felipes dentro da igreja, possa dizer, me ensina, porque se você não me ensinar, eu vou continuar sem entender nada. A humildade desse homem foi fundamental para que ele tivesse um encontro com Cristo e entendesse o Evangelho. A disposição de Felipe em ensinar foi fundamental para que esse homem então se convertesse e uma grande obra fizesse no seu continente. Essa relação entre quem ensina e quem aprende, ela é moldada, ou na verdade ela é impregnada por essa virtude, por essa qualidade, a humildade. De olhar no olho do outro e dizer, me ensina, porque eu não tenho condição de aprender se você não me ensinar. E enquanto houver pessoas dentro da nossa igreja que não estiverem dispostas a aprender, com orgulho, com a Bíblia na mão, dizendo, eu sei o que está escrito aqui, vão continuar atrapalhando muito mais do que ajudando. Essa é a grande verdade. Como é que isso é possível? E aí a gente poderia dar nome, não às pessoas, mas aos pecados. Né? Quando deveriam agir com mansidão, agem de outra forma. O grande pecado da igreja, e não é da nossa, seja ela qual for, é a fofoca, é a falta de
de compaixão, é a ideia de imaginarmos que a gente é sempre melhor do que o outro, que a gente é capaz de criticar o outro, a gente sempre tem uma opinião ácida sobre o outro, a gente sempre tem uma opinião ácida sobre o ministério do outro. Misericórdia. Por que a gente não consegue olhar com o outro, com os olhos de Deus sobre nós? Esses tempos atrás, eu conversando com um colega que é muito amigo de um dos maiores pregadores contemporâneos. Esse pregador é americano, ele está vivo ainda, eu não vou falar o nome dele, mas todos nós já lemos um livro dele na vida, ele é um grande pregador. E eu tenho um colega que é amicíssimo do filho dele. E, da maneira, estava conversando, ele falou assim, olha, eu estava conversando com o filho dele, ele disse assim, vocês gostam muito do meu pai, é que vocês não conhecem ele não tem nada a ver com isso aí. Ele faz isso, foi contando tudo os podres do pai. Vocês não têm ideia de quem é meu pai. Vocês gostam dos livros, gostam da pregação dele. E eu e um colega meu ouvindo isso. E o meu colega disse assim, você sabe que depois de você me falar isso, eu admiro muito mais ele. Depois de você me falar isso, eu admiro muito mais esse homem. Eu vou ler muito mais os livros dele. Porque eu vejo que esse homem é igualzinho a mim. Ele é cheio de luta. Ele é cheio de tentação, ele é cheio de luta, ele não é alguém de outro mundo, ele é desse mundo. Que grande lição para mim ouvir tudo aquilo. Porque a gente ouve falar do pecado do pastor, a gente ouve falar do pecado do louvor, a gente ouve falar do pecado... Primeira coisa, está lá, veja só, como é que pode, está com o ministério, está com não sei o quê. Todos nós temos as nossas responsabilidades de viver de forma santa, mas cada um que cuida da sua vida. Que cada um cuide da sua santidade. Eu não tenho o direito de olhar para a vida do irmão e achar que eu sou melhor do que ele só porque eu peco de outra forma. Essa é a grande verdade. Paremos, igreja do Senhor, de pegar a Bíblia na mão, como esse eunuco, sem entender nada, e nos achar o direito de querer ensinar alguma coisa. Ele, o eunuco, esse sim entendeu que precisava aprender. Como eu posso, se não tem ninguém que ensine? E tem gente para ensinar. E sabe quem é bom ensinando? É justamente aquele que diz, eu sou igual, tenho as mesmas tentações, mas eu posso te ensinar como lutar. Porque eu tenho tentado. Há gente entre nós que é mais santo ou menos santo? Sim, claro que há. Há gente que tem buscado mais a Deus do que outros? É evidente que sim. Agora, todos nós continuamos na mesma categoria, pecadores. Todos nós. E por que Deus usa pecadores? Porque só existe essa categoria de gente. Só existe esse tipo. E Deus continua usando. Mas aquele que se dispõe a se converter dos seus maus caminhos, pecador por pecador, afundado na lama, querendo ser usado por Deus, triste ilusão. O fato é que precisa ter lá, intimidade com Deus, reconhecendo a sua condição. Ok, e é isso que acontece. Esse homem, então, primeiro, a gente encontra aqui, só para ilustrar essa situação, como é muito possível, vocês devem lembrar do encontro da mulher samaritana com Jesus, à beira do tanque, quando Jesus diz à mulher samaritana, vocês adoram aqueles a quem vocês não conhecem. Vocês adoram aqueles a quem vocês não conhecem. Quando Paulo diz aos romanos, é preciso amar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É preciso estar entendendo o que está acontecendo. E a gente só vai entender se a gente grudar em pessoas que possam nos ensinar. O Espírito Santo nos ensina, mas Ele usa pessoas para isso. Por isso, Escola Bíblica Dominical. Quero aqui dar um voto de louvor, agradecer às professoras da minha filha. Mais uma vez, já fiz isso lá atrás. Faço de novo. Porque a minha filha, lá no colégio onde ela estuda, no Colégio Marista, participou de uma pastoral. E a moça da pastoral faz perguntas sobre a Bíblia. E a minha filha, então, respondeu todas as perguntas. E no final, a professora disse assim, peça para lá na sua igreja, que igreja você frequenta? E ela falou, eu sou da igreja presbiteriana. Diga às suas professoras que elas estão ensinando muito bem. Estão ensinando muito bem. É aqui, ó, são vocês, professoras da Rebeca, vocês estão ensinando muito bem. Professores do Daniel, vocês estão ensinando muito bem. Menininho crente, aprendeu, sai daqui contando as historinhas que aprendeu na Escola Bíblica Dominical. É difícil preparar a escola bíblica, é difícil. Você está lá em casa no sábado, teu marido está lá pedindo para você fazer outra coisa, e você está lá preparando a liçãozinha que você olha que é um desenho, você fala, o que isso aqui vai mudar a vida de alguém? O desenho de um peixe com Jesus e uma rede. Muda a vida, sim. A vida do meu filho é impactada por esse desenho que ele faz com você.
A vida da Rebeca impactada com as historinhas que vocês estão contando e que acham que é só, não é só mais uma história, é a Bíblia ali, você está sendo usada, você é missionária do Senhor naquela sala ali. Vale a pena, é trabalhoso, a obra do Senhor é sempre trabalhosa. Deus não chamou a gente para ficar deitado na rede, Deus chamou a gente para andar, suar, e é difícil. Às vezes não faz sentido algum. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você aguenta ficar lá em São Paulo, longe de tudo? Eu falo, não tenho a menor ideia. O fato é que um dia Deus abriu a porta e eu fui. O dia que Deus fechar, eu volto. Não é? E a tua vida é assim. Tem esposa aqui que também tem marido longe lá, que difícil. O dia que Deus quiser, Ele traz ele de volta, querido. Não tem um dia da vida do seu marido que fuja do controle do Senhor. Da sua esposa, a mesma coisa. Viva por fé e não por vista. Vá mesmo que não faça sentido. Esteja disposto a ensinar. Tenha humildade para aprender. Em nome de Jesus, porque daí a obra é feita. Um continente inteiro é evangelizado, e a obra do Senhor é realizada. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a aplicá-la em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém.